No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ele se chamava João Gomes e nasceu no pequeno povoado de Serra do Sol, em Minas Gerais, dia 13 de agosto de 1952. Era filho único de José Gomes, um sólido trabalhador da região, e de Maria dos Anjos, uma mulher corajosa que dedicou a vida inteira ao cuidado de seu único filho. João era conhecido na vila por sua timidez e seu amor pela natureza. João Gomes estudou medicina na Universidade Federal do Paraná, onde se formou em 1976. Dedicou toda a vida às causas públicas, trabalhando como médico de família em sua própria clínica no centro da cidade, sempre atendendo pacientes do mais baixo poder aquisitivo sem reclamar. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e assistência à comunidade. Seus colegas _start assista. Lembra-se dele como médico atencioso, sempre disposto a ouvir as preocupações dos pacientes, ajudando com palavras de consolo ou dando orientações claras sobre o que deveria ser feito. Ele era apelidado de médico do povo por muitos que _start assista, que passaram pela clínica. João Gomes também se destacou como líder na sua comunidade, fundando uma escola comunitária em 1980 que ajudou milhares de crianças a terem acesso à educação. Ele recebeu o título de cidadão honorário em 2014 por seus esforços incessantes na área social. A tragédia pessoal de João Gomes veio em 2003, quando perdeu a sua esposa, Maria da Graça, após muitos anos de casamento feliz. A morte dela o marcou profundamente e ele passou a dedicar mais tempo ao trabalho de caridade, tornando-se um dos maiores defensores da causa ambiental em sua região. Além do seu trabalho como médico e educador, João Gomes era apaixonado por jardinagem e tinha uma coleção de plantas raras no seu quintal, que era o paraíso da natureza em meio à cidade. Ele também era um entusiasta da fotografia e suas obras foram expostas em várias exposições locais. Na Rádio Nacional, eles falaram dele na manhã desta quarta-feira, lembrando seu legado e o impacto que ele teve em tantas vidas. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida e trabalhos, destacando os prêmios que recebeu ao longo dos anos. João Gomes foi lembrado como uma pessoa simples, mas que fez a diferença em muitas vidas. Seu legado viverá para sempre na região de Serra do Sol e nas vidas das pessoas que conheceu. Ele faleceu ontem, depois de uma vida longa e completa, rodeado pelo amor e respeito de seus familiares e amigos. Ele deixou para trás um legado de caridade e dedicação ao serviço público que será lembrado com afeição pelos que _start assista. Conheceram. Seu quarto, cheio de fotografias e recordações da vida, continuará a evocar suas memórias e seu legado. A rua onde vivia, enquanto transita por muitas pessoas, jamais esqueceu o nome do médico que sempre prestou atenção ao público. E no céu, em uma noite de neblina e lua cheia, um simples gesto de um homem que deixou seu marcado na areia das vidas muitas pessoas. Elvira de Souza Andrade, nascida em 29 de julho de 1953 na vila de Nova Aurora, em Minas Gerais, faleceu ontem, aos 71 anos, após uma dura luta contra o câncer. Filha de Cláudio Souza e Francisca Andrade, Elvira cresceu numa família numerosa, sendo a segunda das 6 irmãs. Criança sonhadora e curiosa, Elvira amava passear pelas serras mineiras em busca de flores selvagens, contar histórias às suas irmãs e escrever poemas em seu diário. Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou enfermagem na prestigiosa Faculdade Santa Luzia. Durante os anos de formação, Elvira demonstrava uma paixão inegável por cuidar dos outros e por ajudar em qualquer situação. Aposentada há 2 anos, Elvira continuou sendo modelo para muitas pessoas com sua vida dedicada ao trabalho e às pessoas.
Com mais de 40 anos como enfermeira, Elvira destacou-se no campo da saúde por sua dedicação às crianças, atuando em centros de saúde nas periferias de Belo Horizonte. Em reconhecimento a seu trabalho incessante, Elvira foi homenageada com a Ordem do Mérito do Trabalho em 2010. Sua vida não se limitava apenas à profissão. Elvira era uma mulher de múltiplos talentos e hobbies. Aos finais de semana, amigos e familiares gostavam de encontrá-la na varanda da sua casa, tocando violão e cantando canções populares brasileiras. Sua cozinha era famosa por suas deliciosas sopas de legumes e bolos de castanha. Em 2016, Elvira sofreu um golpe duro quando seu filho mais novo, Daniel, falecera em um acidente de carro. Apesar do doloroso trágico, Elvira continuou a ser uma luz na vida das pessoas e se dedicou ainda mais à sua comunidade. Como _start, assista. No entanto, nada pode dizer respeito à sua perda que as muitas vidas que Elvira tocadas, amadas e cuidadas durante seu tempo aqui no mundo. Com o coração cheio de carinho e gratidão, lembramos de Elvira, a enfermeira que abraçou a vida e suas múltiplas dificuldades com a mesma graça e resiliência que abraçava sua família e amigos. Elvira deixou para trás um legado de caridade e amor que jamais será esquecido. Ela foi uma mulher extraordinária, dedicada à vida e ao bem-estar de outras pessoas, que sempre acreditou na importância do pequeno ato de bondade para mudar o mundo. Aos olhos da comunidade, Elvira era a enfermeira que nunca esqueceu sua raiz e permaneceu fiel às suas tradições, um exemplo para todas as gerações. A sua casa, sempre cheia de odores deliciosos e som de violão, continua a ser um lugar de paz e amor, onde Elvira se sentirá eternamente presente. Selton Mello, o brasileiro encantador do palco e da tela, uma luz que brilha nas artes, uma alma de artistas, uma flor em flores, um poema na vida. A voz suave, a charme inconfundível, a presença emocionante, tudo em um mesmo homem, um ator, diretor e roteirista que nos faz acreditar e sentir mais profundamente. O Brasil canta junto com seu coração, o celebrado Selton Mello, cujo nome já é sinônimo de versatilidade e profundidade interpretativa. Ele não é apenas um ator, dirige também a câmera de seu próprio coração, revelando emoções que dão vida a cada personagem. Seu talento transcende fronteiras, e como um sol nasceu, ele nasceu para deslumbrar o Brasil, a terra de samba, futebol e paixão. A versatilidade é o seu charme mais marcante. Desde os papéis dramáticos até as produções cômicas, Selton se transforma em cada personagem, enquanto ele mesmo continua sendo aquele que sempre foi, um homem sensível e capaz de emocionar, provocar reflexões e trazer humanidade às telas. Ele é mais do que um ator, é uma mensageira das emoções, de nosso passado e presente. Ele nos faz lembrar e sentir. A vida é uma obra de arte e Selton Mello é um dos seus pintores talentosos. Ele dá vida a cada papel, transforma as telas em palcos, os filmes em romances vivos e seus olhos falam mais do que 1000 palavras. São momentos marcantes que ele nos oferece, reflexões sobre o amor, o ódio, a esperança e a tristeza. Ele é a alma da arte brasileira, um símbolo de união entre os brasileiros em um país tão diversificado e vibrante. No Brasil, onde o futebol é a religião mais seguida e a música se transforma em saudação nacional, Selton Mello desempenha papel central como referência na indústria cinematográfica e televisiva. Ele é o sonho realizado de um jovem que sonhava com a fama, mas acima de tudo, com a arte por excelência. E assim, Selton Mello continua sendo uma luz no Brasil, sua terra natal, e para todo mundo que se depara com seus trabalhos. Ele nos lembra do valor da humanidade, da amizade e da cara a cara. Seu nome será lembrado pelas gerações futuras como um exemplo de dedicação, talento e perseverança. A vida é uma obra de arte e Selton Mello é um dos seus pintores talentosos. Ele dá vida a cada papel, transforma as telas em palcos, os filmes em romances vivos e seus olhos falam mais do que 1000 palavras. São momentos marcantes que ele nos oferece, reflexões sobre o amor, o ódio, a esperança e a tristeza. Ele é a alma da arte brasileira, um símbolo de união entre os brasileiros em um país tão diversificado e vibrante. No Brasil, onde o futebol é a religião mais seguida e a música se transforma em saudação nacional, Selton Mello desempenha papel central como referência na indústria cinematográfica e televisiva.
Ele é o sonho realizado de um jovem que sonhava com a fama, mas acima de tudo, com a arte por excelência. E assim, Selton Mello continua sendo uma luz no Brasil, sua terra natal, e para todo mundo que se depara com seus trabalhos. Ele nos lembra do valor da humanidade, da amizade e da cara a cara. Seu nome será lembrado pelas gerações futuras como um exemplo de dedicação, talento e perseverança. Aquele pequeno povoado, cujos telhados se abanavam às sombras da tarde em Passos, oferecia um cenário mundano onde o destino do menino, Selton Mello, se desdobraria. A casa de sua infância parecia uma caverna encantada. As paredes dançavam com os rituais da vida familiar, e o fogo de sempre iluminava a tela do seu futuro. A família, como um tapete tecido pelos anos, abraçava o jovem artista com uma simplicidade que se transformava em valor. A cultura, trazida do velho mundo, caía sobre os pés de Selton, e a educação, como um rio encantado, derramava seu conhecimento no pequeno cérebro do menino. As artes surgiam da tela da vida como flores em uma pradaria, com ele sendo a pétala que abre-se ao sol. Era o destino escolhido por um menino que, desde os primeiros dias, encantava suas tias e vizinhos com histórias inventadas e imaginação fértil. A atmosfera do lar era uma floresta fecunda de amor e apoio, onde o canto das aves era a palavra mágica que despertava em Selton o talento latente. Era como se o próprio tempo parasse, dando lugar às lembranças que, hoje, encharcam as páginas desta biografia. O incentivo familiar, como uma força invisível, impeliu a dar os primeiros passos no mundo artístico. Era uma espécie de magia que, ao se transformar em dedicação e amor por suas paixões, criou um universo onde o menino se tornaria o homem que hoje é. Nesses anos, Selton Mello aprendeu a viver com a música brasileira, sentiu as batidas do futebol e percebeu o poder da educação. A vida em Passos lhe deu as ferramentas para construir um caminho onde o talento se transformaria em realidade. E como o sol que se abaixa no horizonte, a vida de Selton Mello segue brilhando, e suas histórias continuam sendo contadas em cada ponto do Brasil. Eles são como as sombras que dançam na tarde em Passos, um lembrete para todos de quem nasceu lá, e daquele menino que encantava com suas histórias. Selton Mello, como era chamado o jovem em busca de estrelas, partiu da terra natal em uma jornada tão perigosa quanto magnífica. A vida no Rio de Janeiro se revelou maraboto, cheio de luas que iluminavam as montanhas e as areias do Ipanema, onde sonhos corriam livremente entre os raios e a brisa marítima. A juventude dele era uma pincelada de cores, onde o amarelo das flores da Tijuca enfeitava seus olhos e a luz do sol dourava suas ondas. Era um jovem que sonhava com atuação, um sonho que se transformou em realidade no palco carioca, onde as artes se misturavam em um tapete de cores e som, formando uma obra-prima da vida. Aquele rapaz, com os cabelos despeinados, a camisa suja e o rosto em _start Hero, era uma espécie de pintor que criava seus quadros em palco, dando vida às obras de outros artistas, que lhe serviam de pincelada. E, como um verdadeiro artista, Selton amava a natureza do Rio de Janeiro, onde as montanhas eram suas cores e os mares sua paleta. Nas ruas da cidade, ele encontrou mentores que lhe ensinaram a técnica da atuação, como se fossem pincéis que dançavam sobre o papel, deixando traços de vida, emoções e paixões. E, assim, Selton foi moldado pelo Rio de Janeiro, onde as ondas do mar e o canto da sereia guiaram suas ações e pensamentos. A vida era uma peça de teatro no Rio de Janeiro, e Selton Mello participava disso com toda a sua força. A cada dia, ele subia os degraus do palco, enfrentando as provações que o início da carreira trazia, mas sempre saindo vencedor. E seu carisma natural atraía público e colegas, como uma luz que iluminava o caminho de outros sonhos. As interpretações de Selton eram tão intensas quanto as ondas do mar, onde cada um das suas ações era uma onda, um surto de vida que dançava em círculo e deixava todos admirados. Era como se o mar tivesse depositado sua energia nos olhos dele, transformando-o em um verdadeiro atleta da atuação, que corria atrás das ondas do palco com a mesma força e determinação de um nadador no oceano. E assim, Selton Mello se tornou uma luz na vida do Rio de Janeiro, onde suas interpretações transformaram as montanhas em palcos e os mares em públicos ansiosos por ver em _start Hero. E ele continuou a caminhar, sempre procurando mais oportunidades, como se fosse uma das ondas do mar que persegue aquele sonho infinito. Selton Mello, um olhar à parte no Brasil.
Na lente vibrante dos seus olhos, a vida se desdobra em um labirinto de cores, sombras e iluminuras, um cosmos feito de sonho e realidade. Um cosmos que se chama Selton Mello. De origens humildes, ele emergiu da beira do rio Guandu, no Rio de Janeiro, para deslumbrar o mundo inteiro com sua presença mágica em telas grandes e pequenas. Sua carreira é uma saga cheia de amor, lágrimas e risos, um testamento à sua força, seu talento e sua paixão por fazer arte. Ele nasceu no coração do Brasil, em um país que canta, ri, chora, sonha e se levanta cada dia com a esperança de uma vida melhor. E ele é o testemunho perfeito desta transformação, uma luz que atravessa as trevas da indiferença e do medíocre. A partir dos 20 anos, Selton Mello conquistou a audiência brasileira com seu talento e dedicação. A cada personagem, ele se transforma em um novo ser, vivo e real, que nos fascina e nos faz lembrar nossas próprias vidas. Seu desempenho na obra-prima O Alto da Compadecida, de Guel Arraes, foi um feito épico que o catapultou para a fama mundial. A sua interpretação do personagem Zé Pretinho é uma das mais belas homenagens à cultura brasileira. Ele se transformou em uma figura lendária, um símbolo de resistência e força humana. Mas Selton Mello não se contenta apenas com o papel de ator. Ele também dirige filmes, como O Palhaço, que é uma obra-prima da cinematografia brasileira. A sua habilidade para retratar a vida humana, suas luzes e suas trevas, é um testemunho à sua sensibilidade e arte. Ele recebeu prêmios importantes, como o Grande Otelo e o Kikito, que são símbolos do reconhecimento nacional e internacional. Mas mais importante que tudo, ele é um símbolo da qualidade e autenticidade artística no Brasil. Ele se tornou um ícone cultural brasileiro, equilibrando popularidade e profundidade cultural. Ele mostra ao mundo a beleza da nossa música, do nosso futebol, das nossas tradições e de nosso povo. Selton Mello é o olhar que nos inspira a ver o Brasil com um olhar diferente, com um olhar mais profundo, mais verdadeiro. Ele é um sonho vivente, um testemunho da força do Brasil, da sua história e da sua cultura. E ele é um presente para nós, para a geração que vem e para a geração que já foi. Selton Mello é a essência da vida, da luta e do amor pelo nosso país. Ele é o Brasil, visto de um olhar diferente, visto com o olhar de Selton Mello. Na tela da vida de Selton Mello, o sol brilhava em tonalidades mais vibrantes. Era uma saga em constante renascimento, em que a arte e a vida se fundiam numa dança ininterrupta. Ele levou o cinema e a televisão brasileira a horizontes mais altos, sem descartar as raízes populares que nutriam seu coração. Crescido nas ruas e sambas de São Paulo, Selton aprendeu cedo que a força da arte reside no poder transformador do amor, da paixão e da empatia. Era como se as histórias que contava tivessem uma vida própria.